Espírito Santo, Tu és o meu guia e meu consolador. Eu te convido a inundar este vale, o meu ser. Reconheço que Tu és a luz na escuridão. Manifesta, Espírito Santo. Jesus, quando disse que voltarei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, porque enviarei a ti o Espírito Santo, que é o Consolador, que convence o homem, que quebra os corações endurecidos, para que eu consiga ouvir e sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus, porque a tua voz é como algo suave, sublime, sereno, chega como um vento, uma brisa suave. Eu busco a ti neste momento, Espírito Santo, que encha o meu ser, encha a minha vida, me transborde, porque é impossível agradar a Deus sem estar com o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos guia, aquele que nos orienta. Espírito Santo de Deus, santifica a minha vida, enche o meu ser e transborde de tal forma que possa alcançar outras pessoas também. O teu nome já diz Espírito Santo, então santifica meu coração, Espírito Santo de Deus, que tu és o enviado aqui na terra para convencer o homem das suas injustiças, dos seus erros, dos seus pecados. A minha oração neste momento em pró de transbordar a minha vida, me convencer dos meus erros e pecados e fraquezas, para que eu possa caminhar na direção a qual Deus tem me chamado. Que cada passo que eu der seja luz, guiando o meu caminho, para que eu não possa tropeçar nas barreiras ou pedras, ou para que eu não possa desviar o meu caminho para a direita ou para a esquerda, ou para algum atalho que não seja a vontade de Deus. Tu és o Espírito que vai me convencendo, Tu és a luz que vai clareando o meu caminho e me direcionando a cada passo que eu der. Espírito Santo de Deus, assim como no dia do Pentecostes, aonde os discípulos estavam reunidos em pró de buscar, porque estavam com saudade do Filho que havia subido ao céu, aquele a qual o Pai enviou para que tirasse o pecado do mundo. E naquele momento de reunião, e não conseguiam entender porque entre eles estavam sendo repartida uma linguagem que não era comum para se falar naquela época, ou não era entendível para os demais, porque o Espírito Santo desceu sobre eles e foram repartidos em línguas estranhas. E o Espírito Santo foi quem trouxe o avivamento, o Espírito Santo foi quem trouxe a consolação para aqueles que estavam perdidos diante de uma saudade que ali o Filho havia deixado. E a partir daquele momento, o Espírito Santo passou a ser o Consolador e o guia para aqueles discípulos que ali estavam reunidos. E agora, com o Consolador, aquele que guia, aquele que direciona, aquele que transforma, aquele que modifica, aquele que convence, o homem que outrora tinha um costume, um pensamento, deixou de existir do mesmo formato, porque agora já não era apenas um homem, mas sim era um homem com um direcionamento, com uma capacidade, com uma reverência, com uma santidade que vinha de algo que jorrava de dentro para fora. E essa água que jorrava de dentro para fora vinha de uma fonte que é o Espírito Santo. Outrora me lembro aonde eu estava em uma situação de crise familiar, crise de existência. E ao passar por essa situação difícil, ao mesmo tempo que eu pensava em desistir até mesmo de viver, eu sentia uma voz lá no fundo do meu ser que tentava me mostrar que existia algo além daquilo que eu pensava ser a solução. Era uma voz
diferente, era uma voz suave, era uma voz que não tinha julgamento, era uma voz que não tinha peso, era uma voz que convencia, que confortava, era uma voz que consolava. E essa voz eu pude entender que é a voz do Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo, ele tenta nos convencer de algo, o mal, também tem a voz que tenta nos convencer e tenta nos arrastar para aquilo que é errado. E eu via uma briga espiritual naquele momento, porque a minha mente dizia: não tem jeito, está perdido. O que resta é desistir. O que resta é o pior a acontecer. Mas o Espírito Santo, ele me levava a momentos felizes que eu havia passado. Momentos felizes esses que não era de farra, que não era de festa, que não era de viagens, mas eram momentos em que eu chorava ao sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. Momentos esses que eu estava de joelho dobrado e meu rosto estava em lágrimas, mas eram lágrimas de alegria e certeza de não estar sozinho, porque ali estava uma presença que me consolava, uma presença que saciava minha sede, uma presença que me direcionava. Então, por mais que eu achava que estava perdido, essa presença me orientava. É como uma bússola em um local desconhecido que te direciona, que te dá um norte. É como um barco à deriva ao alto mar, ele vê um farol e ele tem ali uma direção. O Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos convence. Vem, Espírito Santo, venha ser a predominância no meu modo de pensar e de agir, no meu comportamento, que o meu coração endurecido, que a minha mente cauterizada venha a ser transformada pelo Espírito Santo. Porque da minha boca não sairá outra coisa a não ser palavras vivas que edificará pessoas através daquilo que habita em mim, que é o Espírito Santo. Não pode de uma fonte jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Se habita ali o Espírito Santo, as minhas palavras serão compatíveis àquilo que habita em mim. Mas se ali predomina o mal, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu modo de agir, de pensar, será compatível àquilo que habita em mim. Então convido a ti, Espírito Santo, venha ser predominância na minha vida, me convencendo do erro, me convencendo do pecado, todos os dias. É o que eu peço, é o que eu rogo. Hoje aqui neste monte, nessa minha oração, eu peço ao Espírito Santo que visite também o Gilberto, que o Senhor quebre as barreiras de orgulho e dureza do coração, que venha cair por terra, e onde houver ali uma resistência à causa do salão ou qualquer injustiça, que venha cair por terra, que o Senhor venha amolecer aquele coração, que ele sinta teu amor, Espírito Santo, e a necessidade de agir perante a tua vontade, que o Senhor venha mostrar para ele a balança aonde o peso e as medidas
deverão estar alinhadas corretamente. Ensinar que não se deve colocar a mão na balança, porque isso é uma medida e um peso enganoso, porque o que é justo sempre será justo. Pode-se um lobo vestir capa de ovelha para enganar todo o rebanho, mas o Espírito Santo, as suas ações passam a ser transparente, as suas atitudes passam a ser honestas. Espírito Santo, convença esse homem da injustiça, porque não é correto tirar proveito de uma situação. Convença de uma forma sutil, suave, este homem da injustiça e do pecado. Quebre esse coração endurecido, disfarça toda a maldade. Mas tu, Espírito Santo, tu que convences o homem, tu que conhece o íntimo e o escondido, e o Senhor sabe a forma de trabalhar sobre cada um. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a qual podemos escolher o certo e o errado. Mas tu, Espírito Santo, é quem convence o homem de praticar as obras corretas, mediante a vontade de Deus e mediante a justiça. Faça justiça, Espírito Santo, em pró dos teus conselhos, em pró da tua autoridade, a qual Deus, o Pai, lhe concedeu para convencer o homem do pecado, para consolar o homem nos seus momentos de fraqueza e de fragilidade. Espírito Santo, que é o meu amigo, Espírito Santo, que é o meu consolador, e que também é o amigo e consolador de todos os homens viventes dessa terra. Da mesma forma que me convença do meu erro e fraqueza, convença também esse homem dos seus erros e fraquezas. Mostre para ele o caminho correto a ser percorrido. Sim, Espírito Santo, eu rogo nessa tarde de domingo a Ti. Pela primeira vez aprendi a orar e buscar, e por autoridade do Espírito Santo, peço a Ti também que venha alinhar. Ó Espírito Santo, Tu és o agente de unidade, Tu és aquele que alinha os propósitos diferentes em um só corpo, pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com criações diferentes, limitações diferentes, pontos de vista diferentes. Espírito Santo, Tu tens o poder de alinhar para que possam andar juntos, mesmo sendo diferentes. Eu oro neste momento, Espírito Santo, toca o coração, remove qualquer ruído de mágoa ou visão distorcida, alinhe os pensamentos aos pensamentos de Deus, que os teus propósitos sejam maior do que as vontades individuais. Gera em nós um só espírito e um só coração. Ó Espírito Santo, eu rogo a Ti neste momento, mesmo sendo diferentes, que possamos ser iguais diante de Ti, alinhados diante de Ti,
Que o Senhor seja o nosso foco. Como uma lanterna, a escuridão está ao redor, mas a lanterna e o seu brilho traz um foco aonde nós possamos seguir na mesma direção. Oh, obrigado, porque posso sentir a tua autoridade, posso sentir a tua presença, porque eu posso sentir através dessa energia que não sou apenas eu dizendo, mas sim o Senhor que está me direcionando em cada palavra que sai da minha boca. Então eu oro a Ti, Espírito Santo, console-me, dai-me paz, por excelência o entendimento, que nesses 3 dias, que não saia deste vale da mesma forma que eu entrei. Quebra em mim tudo que precisa ser quebrado. Retire de mim tudo aquilo que precisa retirado. Espírito Santo, que eu venha ser um novo Wesley, transformado e ressignificado diante das adversidades. Que o meu olhar não seja um olhar impuro, que o meu olhar não seja um olhar de engano, de desânimo, de fraqueza, mas que o meu olhar seja o teu olhar. Venha ressignificar tudo aquilo, Espírito Santo, que não provém de ti. Que um fracasso não venha ser visto como um fracasso, mas como um aprendizado, como uma experiência. Que um abandono não venha ser visto como um abandono, mas sim como uma forma de superar desafios. Espírito Santo, ressignifica a minha fraqueza em fortaleza. É o que eu peço hoje aqui neste vale, em nome de Jesus o Filho, pela autoridade do Pai e pelo consolo do Espírito Santo, que me deu sabedoria, capacidade, força e ânimo para estar aqui neste vale hoje. Embora eu poderia estar em outro lugar, mas eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Faça em mim um coração segundo o coração de Deus. Alinhe os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Alinhe as minhas vontades às vontades do Pai. Retire de mim toda a ansiedade e preocupação. Assuma o controle da minha vida, das minhas finanças e dos meus projetos. Que venha ser feito a vontade de Deus na minha vida e na vida dos meus entes queridos e de todos os projetos meus. Venha estar alinhados aos projetos do Pai e que a ansiedade vá-se embora, porque uma vez confiado ao Pai, entregado a Ele, posso me descansar e confiar, porque o Pai jamais perderá uma batalha e uma guerra. Espírito Santo de Deus, outrora, segundo a Bíblia, no livro de Êxodo, aonde um povo que era um povo livre, um povo escolhido, agora estava em uma situação de cativeiro, em uma terra distante que não era a sua terra. E esse povo era os israelitas, os judeus, que estavam habitando na terra de Faraó, terra essa que há um tempo atrás foi o seu sustento, foi o seu celeiro, mas o tempo foi passando e ali no Egito, aonde o Faraó que predominava veio a falecer. Faraó que substituiu anterior
Por mais de 400 anos aquele povo ali já estavam acostumados, já havia se multiplicado de apenas uma família que era a geração de José. Agora eram milhares de judeus que ali estavam vivendo em situação de escravidão. Então Deus levanta um homem chamado Moisés e diz a Moisés: vá até Faraó e diga a ele que liberte o meu povo da escravidão. Deus, que tem as suas formas de trabalhar, poderia naquele momento ir até Faraó, de mandar ou de libertar o seu povo. Mas como Deus tem suas formas de trabalhar, Ele convoca como uma decisão. Ele diz para Moisés: vá, Moisés, diga a Faraó que liberte o meu povo. E Faraó endureceu o seu coração, e Deus enviou ali uma praga para que amolecesse o coração de Faraó. Nessa época ainda não existia aqui na terra o Consolador, que é o Espírito Santo, que convence o homem. Então toda a justiça vinha diante de Deus. Mesmo assim, Faraó, com o coração endurecido, não deixou que o povo partisse. E Deus enviou a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta praga, e foram 7 pragas. Faraó, sua família, e o seu tempo e o seu povo, ali no Egito, estavam sofrendo com a forte mão de Deus que pesava sobre eles. Então Faraó não teve uma outra alternativa a ceder o mandato e a vontade de Deus, deixando que o povo se fosse, deixando que o povo partisse. Mas por um momento, quando o povo partiu, Faraó se arrepende com seu coração endurecido e persegue esse povo até o Mar Vermelho. E devido à dureza do seu coração, devido à maldade e à desobediência a Deus, ali se foi o povo, porque ali o mar se fecha e os cavaleiros e cavalos e a tropa faraônica morrem afogados diante daquela imensidão de água que era o Mar Vermelho. E ali morreu também a história do Faraó. Deus, eu sei que tu és justo e que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça. Mas sei que quando o homem endurece o coração e que não dá lugar para o Espírito Santo de Deus agir, o Senhor se levanta com autoridade e agirá com providência. Então, neste momento, Espírito Santo, que convence o homem, tu és o que tem o poder de livrar o homem da justiça de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo que nos convence que estamos errados, ai de nós, porque estaríamos criando um caminho na escuridão, tropeçando, errando e desagradando a Deus em todos os sentidos da nossa vida. Certamente o peso e a cobrança de Deus sobre nós seria constante, mas através do Espírito Santo que nos vai convencendo, nos transformando, nos moldando, nós vamos andando em retidão à vontade de Deus. Por isso muitas vezes nós não somos punidos. Ai daquele que não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Ai daquele que blasfema contra o Espírito Santo. Diz a Bíblia que um dos pecados que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da incredulidade, dos seus erros e dos seus maus caminhos. Se não tem aquele que pode te convencer que suas atitudes errôneas estão erradas, que os seus pensamentos maldosos estão errados, esse homem é como um barco à deriva,
esse homem se colocará na mesma situação do faraó, que não ouviu a vontade de Deus e sofreu as consequências. Fato esse que homens que andavam com Deus, que tinham intimidade com Deus, mas que erraram. Podemos perceber na história de Sansão, ao se entregar para uma estrangeira, não ouviu conselhos dos seus pais. Segundo a tradição, Sansão era nazireu. Ele não poderia se deitar com mulheres estranhas, não poderia tocar em animal imundo, mas tudo isso, diante das suas vontades e desejos, ele pratica erroneamente atitudes que desagradam a Deus. Atitudes essas que sem o Espírito Santo, aquele que te instrui, aquele que te orienta, então Sansão foi levado a uma situação que levou a ele à sua morte. E podemos ver inúmeros homens registrados na própria palavra que tiveram atitudes errôneas que contrariavam a vontade de Deus. Porque para errar está na carnalidade do homem o pecado e o erro. Isso é fruto da nossa geração que vem lá do Jardim do Éden, de Adão e Eva. Já nascemos sendo pecadores, herdando a herança hereditária do pecado. Mas tu, Espírito Santo, a partir do momento que Jesus veio nessa terra, nos deu o privilégio do perdão dos nossos pecados, através do arrependimento, que é feito pelo Espírito Santo. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, e o Pai pode nos ver como um homem santo, íntegro, lavado e remido, e não há mais acusação sobre nós diante dos nossos erros e pecados, porque é através do Espírito Santo que nos convence, através do sangue de Cristo que nos purifica, que nos limpa, que nos perdoa. Nós somos amados por Deus, que não nos enxerga como malfeitores, como pecadores. E essa é a minha oração neste vale. Obrigado por tudo. Fico agora em silêncio, ó Espírito Santo, para ouvir a sua voz falando ao meu coração. Mesmo sem forças você ainda lutou. Sabe por quê? Mesmo chorando um sorriso estampou. Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou. Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou. É que eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo, Filho, por você. E pode acontecer de tudo dar errado, alguém que você tanto ama ter te abandonado, e o coração quebrado, choro entalado, querendo desabafo. E é bem nessa hora que incontrolavelmente vai querer chorar, mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode te escutar. E eu vou estar lá
te convidando para o